Salve rapaziada, meu nome é Max e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Overflick. E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês o calendário de Drift 2021 com um compilado aí reunindo todas as etapas dos principais campeonatos que vão acontecer esse ano. Eu sei que tem muita gente que curte assistir campeonatos de Drift, mas essas informações acabam não chegando com tanta facilidade pra gente, principalmente de campeonatos não tão conhecidos como o campeonato russo, por exemplo. Por isso que eu resolvi trazer esse compiladão aí pra deixar tudo bem mastigadinho mês a mês quais etapas vão acontecer. Então por isso eu já peço pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque deu muito trabalho gravar esse compilado. Eu tive que procurar em muito site gringo, muito site japonês, muito site russo, e eu vou trazer aqui tudo certinho mês a mês pra vocês. Então é isso aí, rapaziada. Se você não quer perder nenhuma etapa, continua assistindo o vídeo e bora começar pelo mês de abril, que é o mês de gravação desse vídeo aqui. Então, rapaziada, a gente inicia o mês de abril nos dias 10 e 11 com a primeira etapa do campeonato Drift Kings. Essa etapa vai acontecer na Arena Tokol, na cidade de mesmo nome, lá na Hungria, na Europa. Pra quem não conhece, o Drift Kings é um campeonato bem conhecido aí, com bastante história. Desde 2005 ele acontece e ele tem diversas categorias diferentes. Essa categoria que eu tô trazendo aqui pra vocês é a principal, que é o Drift Kings Europa, onde reúne diversos pilotos da Europa e também do mundo em etapas que acontecem em países diferentes lá da Europa. Pra quem se lembra, lá por 2016 ou 2017 teve o King of Nations aqui no Brasil e foi um campeonato aí que é uma subdivisão desse Drift Kings. Então às vezes você não conhece pelo nome Drift Kings, mas se lembra lá do King of Nations, é mais ou menos a mesma galera ali que organiza o campeonato. Infelizmente no ano passado não houve Drift Kings por conta da pandemia, mas na temporada de 2019 o vencedor foi o holandês Rick van Goten com seu Skyline R33 motor RB25 Turbo. Um participante que pode ser conhecido aí do pessoal que está assistindo o vídeo também é o piloto Axel François, que apareceu aí na série Hyperdrive do Netflix. A gente ainda não sabe se ele vai correr esse ano na Drift Kings, mas em 2019 ele correu, e pra quem conhece ele aí pode ficar ligado nessas próximas etapas. Já no dia 16 de abril a gente tem a terceira temporada do D1NZ Pro Sport, que vai acontecer lá no Pukekohe Park Raceway, na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. O D1NZ Pro Sport seria como se fosse a segunda divisão do campeonato D1NZ, que é o campeonato neozelandês de drift. Por enquanto, quem lidera a tabela do D1NZ Pro Sport é o piloto Shaun Potros com seu S14, também motor RB25 Turbo. Um dia depois, no dia 17 de abril, nós temos a quinta etapa do D1NZ Pro Championship, que seria a categoria principal, também lá em Pukekohe. Por enquanto, quem lidera a tabela do campeonato principal aí é o piloto Andrew Redward, com seu RX7 FC3S com motor LS2. Já nos dias 23 e 24 de abril, a gente tem a segunda etapa do campeonato Clutch Kickers, lá na Emerald Coast Dragway, na cidade de Holt, na Flórida. E a Clutch Kickers é um campeonato aí que ficou bem famoso ao longo dos últimos meses aí, do último ano também, porque é um campeonato que tem uma regulamentação técnica bem mais aberta, o carro não precisa ser tão preparado, isso faz com que misture muitos tipos de carros e pilotos. A gente tem carros aí que não tem nem roll cage e carros que competem na Fórmula Drift, então é um campeonato bem da hora de se ver aí. Ele é bem mais grassroots, digamos assim, bem mais raiz, né, que tem essa mistureba aí de carros mais fracos, carros mais fortes, é bem legal de assistir. Ele sempre acontece na mesma pista, na Emerald Coast Dragway, e geralmente aí ao longo da temporada é distribuído mais de $100 mil em prêmios, tanto que o nome aí do campeonato é 100K Series. Por enquanto, quem lidera a tabela e o ganhador da primeira etapa aí que teve esse ano é o piloto Alec Honadel. Ele tem um S14 com motor V8. O campeonato conta com vários outros pilotos famosos, como Adam LZ, Ron Charpentier, Taylor Hull, Dirk Stratton, Kevin Lawrence, Patrick Gooding, entre vários outros pilotos aí que já correram também na Fórmula Drift, e outros pilotos que são conhecidos mais pelo YouTube, como por exemplo o Taylor Ray. Também nos dias 23 e 24 de abril a gente tem a primeira etapa do D1GP Lights, que vai acontecer no Okuibuki Motor Park, na cidade de Maibara, província de Shiga. A D1GP Lights é uma segunda divisão da D1GP que substituiu lá em 2018 a D1GP Street Legal. Ela é uma categoria aí onde os carros são um pouco menos preparados que os carros da categoria principal da D1GP, e o vencedor da temporada de 2020 foi o piloto Kojiro Mekua, com seu 180 SX com motor SR20 Stroker ali aberto para 2.2 litros. Já nos dias 24 e 25 de abril a gente vai ter a rodada dupla da D1GP, então vai ser a primeira e a segunda etapa. Também vai acontecer em Okuibuki, lá na cidade de Maibara. A D1GP é a principal liga de drift do Japão, sendo a de maior prestígio e renome no mundo, e ocorre
desde outubro de 2000. O vencedor da temporada de 2020 foi Masanori Kohashi, com seu S15 motor 2JZ. A liga conta com diversos pilotos famosos como Masashi Yokoi, Hideyuki Fujino, Tetsuya Hibino, Naoki Nakamura, Masato Kawabata, Daigo Saito, entre diversos outros. Finalizando o mês de abril, no dia 30 a gente tem a quarta e última etapa do D1NZ Pro Sport, que vai consagrar aí o campeão dessa segunda divisão da D1NZ. A etapa dessa vez vai ocorrer lá em Trust Power Bay Park, na cidade de Tauranga. Um dia depois, inaugurando aí o mês de maio, a gente tem a sexta e última etapa do D1NZ Pro Championship, que é a categoria principal. Também vai acontecer lá em Trust Power Bay Park, na cidade de Tauranga. Nos dias 1 e 2 de maio, a gente viaja lá para a França para a estreia da temporada de 2021 do Championnat de France Drift, que vai acontecer no circuito de Paul Armagnac, na comuna de Nogaro, lá na França. O CFD foi criado em 2014 e é atualmente a liga principal de drift lá na França. O vencedor da temporada de 2020 foi o piloto Benjamin Bovler com sua BMW M3 E93, curiosamente aí é uma M3 conversível com motor V8 LSX. Também no dia 1º e 2º de maio a gente tem a estreia da temporada de 2021 da RDS, que é a Russian Drift Series, o campeonato russo de drift que vai acontecer lá no Autódromo de Moscou, na cidade de mesmo nome na Rússia. A RDS é a liga principal de drift na Rússia e nasceu em 2010 quando os fundadores foram ao Japão estudar como criar uma liga. O vencedor da temporada de 2020 foi o piloto Alex Golovnia com seu Toyota GT86 motor 2JZ. Uma curiosidade é que para 2021 a equipe iMall juntou os pilotos Daigo Saito, James Dean e Charles Kaki, que são destaques aí cada um no seu país, e eles juntaram os 3 pilotos para formarem essa equipe que vai disputar a RDS. Então vai ser bem da hora de assistir aí o James Dean, Daigo Saito, Charles Kaki eu não conheço muito bem, mas a gente sabe do potencial e vai ser muito legal assistir eles correndo lá na Rússia. Também no dia 1º e 2º de maio a gente tem campeonato aqui no Brasil, a gente vai ter rodada dupla da Ultimate Drift, que vai aí estrear a temporada de 2021 lá no Autódromo ECPA em Piracicaba, no estado de São Paulo aqui no Brasil. A Ultimate Drift é atualmente a liga principal do Brasil e teve sua estreia em 2020. Infelizmente, por conta de todos os acontecimentos, não estreou do jeito que gostaria, mas esse ano promete vir com tudo. E galera, pra quem viu ali no finalzinho do ano, na etapa de São Paulo que teve no Sambódromo de AMB, eu fui o comentarista e eu tive a honra de ser chamado pela Ultimate para ser comentarista junto com o Rai, que é um amigão meu, e esse ano eu vou estar de volta lá nas cabines de transmissão, eu também vou ser o comentarista. Eu tô muito ansioso, espero aí com a participação de vocês assistindo as lives, torcendo muito lá pros pilotos, que vai ser muito da hora e eu tô muito feliz aí de fazer parte da equipe da Ultimate. Espero que vocês assistam. O vencedor da temporada de 2020 foi o piloto Gustavo Koch, a bordo da sua BMW 328 com motor M52 Turbo. Eu acho que eu não preciso comentar quem corre aí no campeonato, porque já são figurinhas carimbadas aí de quem assiste Drift no Brasil, então vocês podem acessar lá o Instagram da Ultimate que tá aqui embaixo para ver os pilotos que vão correr nessa temporada de 2021. Já no dia 7 e 8 de maio a gente tem a estreia da temporada da Fórmula Drift lá no circuito de Road Atlanta, fica na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, e a Fórmula Drift é a mais antiga e a principal liga de drift nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 2004, com base também nas regras da D1GP. O vencedor da temporada de 2020 foi o piloto Vaughn Gittin Jr. com seu Mustang RTR com motor V8. Eu também acredito que a Fórmula Drift seja um dos campeonatos mais assistidos aqui por nós brasileiros, então acho que vocês também conhecem as figurinhas carimbadas que sempre correm por lá, mas eu vou estar citando aqui o nome de alguns pilotos que são famosos e que ficaram em boas posições na temporada do ano passado, que são Chelsea Denofa, Ryan Turk, Frederick Asbo, Chris Forsberg, Odi Bakshish, entre muitos outros pilotos aí que eu tenho certeza que a maioria da galera aqui do Brasil também conhece. No final de semana seguinte, nos dias 15 e 16 de maio, a gente tem a estreia da Fórmula Drift também, mas dessa vez a Fórmula Drift Japão, que vai acontecer no circuito de Suzuka Twin, na cidade de Suzuka, na província de Mie, lá no Japão. A Fórmula Drift, 10 anos após a sua criação nos Estados Unidos, chegou ao Japão no ano de 2014 para ser mais um campeonato profissional ao lado da D1GP. O vencedor da temporada de 2020 foi o piloto Koichi Yamashita em seu Toyota Mark II, seguido por Kazumi Takahashi em sua BMW E92 e pelo escocês Andrew Gray, dono da Power Vehicles, em seu Lexus RC. Já no dia 21 e 22 de maio a gente vai ter a segunda etapa da Fórmula Drift, então a gente vai ter aí duas etapas da Fórmula Drift muito próximas uma da outra, e dessa vez essa etapa vai acontecer lá no circuito de Orlando Speed World, na cidade de Orlando, na Flórida. No mesmo dia 21 e 22 de maio, a gente vai ter a primeira etapa da Fórmula Drift Pro Spec, que é o novo campeonato aí. Na realidade
verdade é como se fosse a Pro 2 do ano passado, mas eles trocaram de nome, né? Agora ela se chama Pro Spec e ocorre em 4 etapas. A primeira etapa vai acontecer em Orlando junto com a etapa da categoria principal. O vencedor da temporada de 2020 da Pro 2 foi o piloto bielorrusso Dmitry Brutsky, com sua BMW E46, motor S54 Turbo. Já no mesmo final de semana, nos dias 22 e 23 de maio, a gente vai ter a segunda e a terceira etapa da D1GP Lights, vai ser uma etapa dupla, que vai acontecer no circuito C de Meirão, uma pista muito famosa aí que muita gente gosta, que fica localizada lá na vila de Amazoi, no distrito de Yamabe, na província de Nara. Também no mesmo final de semana, nos dias 22 e 23, a gente tem a segunda etapa da RDS, que vai acontecer no circuito de N-Ring, na cidade de Nizhny Novgorod. Também no mesmo final de semana, no dia 22 e 23 de maio, a gente tem a primeira etapa do Campeonato de Portugal de Drift, que vai acontecer na cidade de Olhão. O Campeonato de Portugal de Drift ocorre desde 2017 e é a liga principal do país. Eu não consegui achar muitas informações sobre o campeonato na internet, então se algum amigo aí de Portugal puder deixar as informações aqui nos comentários, eu vou ficar muito grato. Eu não achei, por exemplo, na cidade de Olhão qual é o autódromo que eles correm e eu também não consegui achar quais foram os campeões, qual foi o vencedor na realidade das últimas etapas, né? Então, se tiver algum Tuga aí que tá assistindo o vídeo, quiser deixar algumas informações aí, pode ficar à vontade que eu vou fixar os comentários aqui na seção de comentários. Já nos dias 28 a 30 de maio, a gente tem a primeira etapa do British Drifting Championship, o BDC, que é o campeonato britânico de drift. Essa etapa vai acontecer no autódromo de Teesside, na cidade de Middlesbrough, na Inglaterra. E o BDC é o campeonato de maior nível no Reino Unido, foi inaugurado em 2008. O vencedor da temporada do ano passado foi o irlandês Dwayne McKeever, piloto experiente que já correu inclusive no Drift Masters European Championship e já venceu de pilotos consagrados como James Dean. Nos dias 29 e 30 de maio a gente tem a segunda etapa do Drift Kings, que dessa vez vai acontecer no circuito de Serres, lá na Grécia, na cidade de mesmo nome. Também nos dias 29 e 30 de maio a gente vai ter a estreia da temporada de 2021 da DMEC, que é a Drift Masters European Championship e particularmente é o meu campeonato gringo favorito de assistir. Essa etapa vai acontecer no circuito de PS Racing Center, na cidade de Greinbach, na Áustria. A DMEC nasceu em 2014 com o intuito de reunir os melhores pilotos ao redor da Europa, e hoje é considerado um dos maiores campeonatos do mundo. Ano passado, infelizmente, a DMEC não aconteceu por conta da pandemia, entretanto houve uma única etapa chamada de King of Riga, que aconteceu na cidade de mesmo nome, e o campeão foi James Dean com sua M3 Eurofighter, seguido de Peter Visek com seu S15 2JZ, e em terceiro lugar ficou o piloto Jack Shanahan com seu GT86 também em 2JZ. Já na temporada de 2019, que foi uma temporada regular aí com mais etapas, o campeão também foi James Dean, seguido de Jack Shanahan e Dwayne McKeever. Começando o mês de junho, nos dias 4 e 5, a gente tem a estreia da temporada 2021 da Fórmula Drift Japan Pro 2, que vai acontecer no circuito de Ebisu-Nishi, ou Ebisu West, que fica na cidade de Nihonmatsu, na província de Fukushima. A FDJ Pro 2 é a segunda divisão da Fórmula Drift no Japão e eu infelizmente não consegui achar muitas informações por ser um campeonato menor e não aparecer tanto na mídia, e muita coisa que tem fica em japonês, mas fica aí a data de curiosidade para caso alguém queira assistir, com certeza eles vão fazer transmissão. Já nos dias 5 e 6 de junho a gente também vai ter rodada dupla aqui no Brasil, no campeonato da Ultimate Drift. Vai acontecer no circuito da Speedway Music Park, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Também nos dias 5 e 6 de junho a gente vai ter a segunda etapa da Fórmula Drift Japão, que vai acontecer no circuito de Ebisu West, junto com a Fórmula Drift Pro 2. Nos dias 11 a 13 de junho a gente tem a terceira etapa do campeonato Clutch Kickers, que vai ser lá na Emerald Coast Dragway, também na cidade de Holt, na Flórida. Já nos dias 12 e 13 de junho a gente vai ter um campeonato muito da hora de drift, que é a FIA Intercontinental Drifting Cup, ou seja, é a Copa Intercontinental de Drift que é regulamentada pela FIA. Ela vai acontecer em um dos circuitos mais famosos do mundo, que é o circuito de Bikernik, que fica na cidade de Riga, na Letônia. E a Copa Intercontinental de Drift foi criada em 2017 e é o primeiro evento internacional de drift que é sancionado pela Federação Internacional de Automobilismo. Em 2021, os pilotos mais renomados vão se reunir na Europa para batalhar e conquistar essa taça. Então vai ser um campeonato de uma etapa única que vai consagrar aí quem é o campeão intercontinental de drift. Já nos dias 18 e 19 de junho, a gente tem a terceira etapa da Fórmula Drift no autódromo de Old Bridge Township Raceway, na cidade de Old Bridge, em Nova Jersey. No mesmo final de semana, nos dias 18 e 19, vai acontecer a segunda etapa da Fórmula Drift Pro Spec. Já nos dias 18 a 20 de junho, a gente tem rodada dupla aí do campeonato francês, e vão ser a segunda e a terceira etapa aí do CFD. Vai acontecer no circuito de Croix-en-Ternois, na comuna que tem o mesmo nome lá na França. Já nos dias 19 e 20 de junho, a gente tem a segunda etapa do Campeonato Português de Drift, que vai acontecer lá no circuito de Lousada, na cidade de mesmo nome.
Nos dias 25 e 26 de junho, a gente tem a segunda etapa da DMEC, que vai ocorrer na Arena de Lillesand, numa cidade de mesmo nome que fica lá na Noruega. Nos dias 26 e 27 de junho, a gente tem rodada dupla da D1GP, a terceira e quarta etapa, que vai ocorrer lá no circuito de Tsukuba, na cidade de Shimotsuma, na província de Ibaraki. Também nos dias 26 e 27 de junho, a gente tem a segunda etapa da Fórmula Drift Japão Pro 2, que vai acontecer no circuito de Bihoku, que fica na cidade de Nimi, na província de Okayama. Iniciando o mês de julho, nos dias 2 e 3, a gente tem a terceira etapa do campeonato Drift Kings, que vai ocorrer no circuito de Navarra, que fica na cidade de Los Arcos, na Espanha. Nos dias 3 e 4 de julho, a gente tem também a terceira etapa do campeonato russo, o RDS, e até o momento dessa gravação, eles não divulgaram ainda qual pista vai ser utilizada. Nos dias 9 e 10 de julho, a gente tem a quarta etapa da Fórmula Drift dos Estados Unidos, que vai acontecer no circuito Lake Erie Speedway, na cidade de Greenfield, no estado da Pensilvânia. No mesmo final de semana dos dias 9 e 10 de julho, a gente tem a terceira etapa da DMEC, que vai acontecer na Arena de Toruń Speedway, que fica também na cidade de mesmo nome, na Polônia. Já nos dias 9 e 11 de julho, a gente tem a segunda etapa do BDC, que vai acontecer no circuito de Driftland, que fica na Escócia, na cidade de Lochgilly. Nos dias 10 e 11 de julho, a gente tem rodada dupla da D1GP Lights, que vai acontecer no circuito de Nikko, que fica na cidade de Utsunomiya, na província de Tochigi. Nos dias 24 e 25 de julho, a gente tem a quarta etapa do RDS, o campeonato russo, que vai acontecer no circuito internacional de Atron, na cidade de Ryazan. Já nos dias 30 e 31 de julho, a gente tem a quinta etapa da Fórmula Drift, que vai acontecer na Evergreen Speedway, na cidade de Monroe, em Washington. Também no mesmo final de semana, lá na Europa, a gente tem a quarta etapa da DMEC, no circuito de Bikerniek, lá na cidade de Riga, no país da Letônia. Já na virada do mês, ali no dia 31 de julho e no dia 1º de agosto, a gente tem a terceira etapa do campeonato português, que vai acontecer lá no centro de estágios de Melgaço, na cidade de mesmo nome. Já em agosto, nos dias 6 e 7, a gente tem a terceira etapa do FDJ Pro 2, que vai ocorrer no circuito de Sportsland Sugo, na cidade de Murata, província de Miyagi. Nos dias 7 a 8 de agosto, a gente tem a quarta etapa do campeonato Drift Kings, que vai acontecer, acredite ou não, no circuito de Nürburgring, na Alemanha. No mesmo final de semana do dia 7 e 8 de agosto, a gente tem a terceira etapa do Fórmula Drift Japão, que vai acontecer também lá no circuito de Sportsland Sugo. Nos dias 14 e 15 de agosto, a gente tem a quinta e a sexta etapa do Ultimate Drift Brasil, então mais uma rodada dobradinha, que ainda não tem pista definida, mas a etapa vai ser realizada, segundo o Instagram da Ultimate, ou em Brasília ou em Goiânia, ali no centro-oeste do país. E no mesmo final de semana, a gente também tem a terceira etapa do BDC, que vai acontecer lá na cidade de Coventry, na Inglaterra, mas ainda não tem uma pista definida. Já nos dias 20 a 22 de agosto, a gente tem a quarta etapa da Clutch Kickers, também lá na Flórida. E no mesmo final de semana, dos dias 21 a 22, a gente tem lá no Japão uma rodada dupla, a quinta e sexta etapa da D1GP, que acontece aí em um dos circuitos mais famosos do mundo, que é o circuito de Ebisu-Minami, lá na província de Fukushima. Também nos dias 21 a 22 de agosto, a gente tem a quinta etapa do RDS, que vai acontecer lá no circuito de Red Ring, na cidade de Krasnoyarsk. E também no mesmo final de semana, do dia 21 e 22, a gente tem a quarta etapa do campeonato português, que vai acontecer nas ruas da cidade de Pinhel. Então não tem nenhum circuito definido, aparentemente o que eles fazem é um circuito de rua, lá na cidade de Pinhel. Já nos dias 27 e 28 de agosto, a gente tem a sexta etapa da Fórmula Drift, que vai acontecer lá no Worldwide Technology Raceway, na cidade de Madison, no Illinois. E também nesse final de semana vai acontecer a terceira etapa do Fórmula Drift Pro Spec, também na mesma pista. Já nos dias 27 a 29 de agosto, a gente tem a quarta etapa do BDC, que vai ocorrer no circuito de Three Sisters, na cidade de Wigan, na Inglaterra. Inaugurando o mês de setembro, a gente tem rodada dupla da D1GP Lights, a sexta e a sétima etapa, que vai acontecer nos dias 4 e 5 de setembro, no circuito de Bihoku. No mesmo final de semana, dos dias 4 e 5, a gente ainda tem a quinta etapa da DMEC, que vai finalizar o campeonato aí, sendo a última etapa da temporada de 2021 e vai consagrar o campeão. Essa etapa vai acontecer nas ruas da cidade de Tbilisi, que fica no país da Geórgia. E também no mesmo final de semana dos dias 4 e 5, a gente tem a quarta etapa da Fórmula Drift Japão, que vai acontecer lá no circuito de Okuibuki. O campeonato francês retorna em mais uma rodada dupla, a quarta e quinta etapa, nos dias 10 e 12 de setembro, num circuito nas montanhas, uma famosa tougue, na comuna chamada de Calmont. Nos dias 17 e 18 de setembro, a gente tem a sétima etapa da Fórmula Drift, que vai acontecer nas ruas de Long Beach, também um traçado muito famoso aí, conhecido pela maioria da galera, que acontece lá na Fórmula Drift. Também no final de semana dos dias 17 e 18, a gente tem a quinta etapa do Drift Kings,
que vai acontecer lá na Arena Orchislabe, na cidade de mesmo nome na Alemanha. Já nos dias 18 e 19 de setembro, a gente tem a 6ª etapa do Campeonato Russo, lá também no Autódromo de Moscou. Já nos dias 25 e 26 de setembro, a gente tem a 7ª e 8ª etapa do Campeonato Brasileiro Ultimate Drift, que vai ocorrer na cidade de Curitiba, no Paraná, mas ainda não tem uma pista definida. E no mesmo final de semana, do dia 25 e 26, a gente tem a 5ª e última etapa do Campeonato Português, que vai acontecer lá na cidade de Leiria e vai definir o campeão da temporada de 2021. Inaugurando outubro, no final de semana do dia 1 a 3, a gente também tem a 5ª e última etapa do Campeonato Britânico, que vai consagrar aí o campeão lá do Reino Unido. Essa etapa vai acontecer no autódromo de Teesside, igual a primeira etapa, só que dessa vez vai acontecer à noite. Nos dias 2 e 3 de outubro, a gente tem a 7ª e 8ª etapa da D1GP e a 8ª e última etapa da D1GP Lights, que vai acontecer lá no circuito de Okuibuki. Também nos dias 2 e 3, a gente tem a 6ª etapa do Campeonato Drift Kings, que vai acontecer numa pista de montanha, ou seja, também uma tougue, lá na cidade de Nigrita, na Grécia. No dia 8 e 9 de outubro, a gente tem a 4ª etapa da Fórmula Drift Japão Pro 2, que vai acontecer lá no circuito de Okayama, na cidade de Nimasaka. De 8 a 10 de outubro, a gente vai ter a 5ª e última etapa do Campeonato Clutch Kickers lá na Flórida, que vai consagrar o campeão da série dos 100K. Nos dias 9 e 10 de outubro, a gente tem a 7ª e última etapa do Drift Kings, aí, que vai consagrar um dos melhores pilotos da Europa e vai acontecer no circuito de Serres, na Grécia. Já nos dias 9 e 10 de outubro, a gente tem a 5ª etapa da Fórmula Drift Japão, também lá no circuito de Okayama. No final de semana dos dias 16 e 17, a gente tem a 7ª e última etapa lá do Campeonato Russo, que vai acontecer no Autódromo de Sochi, na cidade de mesmo nome lá na Rússia. A 6ª e última etapa do Campeonato Francês também vai acontecer no final de semana dos dias 16 e 17 e vai ser feita no circuito de Bordeaux-Merignac, na comuna de Merignac. A 8ª e última etapa da Fórmula Drift e a 4ª e última etapa da Fórmula Drift Pro Spec vai acontecer nos dias 22 e 23 de outubro na Irwindale Speedway, na cidade de mesmo nome que fica lá na Califórnia. Finalizando o mês de outubro, nos dias 30 e 31 a gente tem rodada dupla da D1GP, a 9ª e a 10ª, que também é a última etapa, que vai acontecer no circuito de Autópolis, na cidade de Rita, que fica na província de Oita. Já em novembro nós temos a 6ª e última etapa da Fórmula Drift Japão, nos dias 12 e 13 de novembro, e vai acontecer no circuito internacional de Fuji Speedway, que fica na cidade de Shizuoka, província de mesmo nome. Já nos dias 20 e 21 de novembro a gente tem a última rodada dupla, aí a 9ª e 10ª rodada da Ultimate Drift, que vai acontecer na cidade de São Paulo, ainda também sem pista definida. Para finalizar o mês de novembro, a gente tem a 5ª etapa da Fórmula Drift Japão Pro 2, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de novembro no circuito de Suzuka Twin, na cidade de Suzuka, na província de Mie. E com quase todos os campeonatos finalizados, a gente avança para dezembro para finalizar o último campeonato, que é a Fórmula Drift Japão Pro 2, que tem a sua 6ª e última etapa nos dias 11 e 12 de dezembro no circuito de Nikko. Então, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido anotar aí todas essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado, que quem goste de assistir campeonatos aí possa ter absorvido alguma coisa. Se você absorveu, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Comenta aqui também qual campeonato você pretende assistir e quais os pilotos favoritos aí que você vai acompanhar nas redes sociais e vai torcer. Então é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!